Dragon Ball Super trouxe deuses, novas formas, mas também trouxe algo que é impossível de não ser comentado. Contradições que quebram o que Dragon Ball Z construiu. E o pior, quando você percebe uma delas, não consegue mais desver. Esse vídeo não é sobre nostalgia cega, é sobre entender quando uma obra expande o universo e quando ela começa a se perder dentro dele. Se você já sentiu alguma coisa em Dragon Ball Super que parecia estranha, esse vídeo é exatamente pra você. Vegeta criança já conhecer o Bills. Dragon Ball Super revela que o Vegeta conheceu o Bills ainda quando era apenas uma criança, e mesmo sendo tão pequeno, Vegeta já conseguia reconhecer o tamanho do poder que Bills possuía, a ponto de se sentir subjugado por ele. Agora pensa comigo, em Dragon Ball Z tem momentos em que Vegeta age como se fosse o ápice absoluto do universo, como quando se torna um Super Saiyajin pela primeira vez, ou quando ele supera os poderes de um Super Saiyajin comum, e até mesmo quando ele se torna um Majin Vegeta, orgulhoso, arrogante, convicto de que ninguém estaria acima dele naquele momento. Mas se ele já conhecia um deus da destruição, capaz de apagar planetas e universos, essa postura não entra em conflito direto com tudo que vimos em Dragon Ball Z? Pois se ele realmente já tivesse conhecimento da existência de Bills, mesmo com seus avanços, ele jamais se colocaria no topo, pois já teria o conhecimento de que existe um ser ainda mais poderoso que ele. Bills mandar Frieza destruir o planeta dos Saiyajins. Em Dragon Ball Z, Frieza destrói o planeta Vegeta por medo. Medo da lenda do Super Saiyajin, medo de perder o controle da raça guerreira e eles se voltarem contra o seu império. Esse detalhe é um ponto fundamental na construção do vilão. Mas, em Dragon Ball Super, essa decisão é empurrada para Bills. Frieza deixa de ser movido pelo medo e vira simplesmente um executor das ordens de Bills. E honestamente eu enxergo isso como uma das inserções mais desnecessárias da obra, pois após essa revelação, ela não se fez importante em nenhum momento mais pra frente na obra. Fica nítido que foi algo inserido apenas pra dar a desculpa de, olha, tá vendo esse cara aqui? Então, ele apareceu em Dragon Ball Super, mas ele sempre esteve por trás dos panos, viu? Ó, ele tava aqui, ó, ele que fez esse cara aqui fazer esse outro negócio aqui. Tá curtindo o vídeo? Então não se esquece de se inscrever, assim você vai receber mais vídeos como esse. Aproveita para compartilhar também com aquele seu amigo que curte Dragon Ball e gosta de encontrar incoerências na obra. Tenho certeza que vai render boas horas de conversa para vocês. Agora, voltando pro vídeo, a explosão do Majin Vegeta virar uma técnica. O sacrifício de Majin Vegeta em Z é um dos momentos mais humanos da franquia. Ele aceita morrer, se despede do filho e coloca alguém acima do próprio orgulho. Mas em Super surge a ideia de que isso era uma técnica, algo treinável, repetitível. Sério, por quê? Eu realmente queria saber muito quem teve essa brilhante ideia. Sério, isso tira o peso da cena e pior, traz a ideia de que Vegeta era limitado, porque se era uma técnica e ele morreu na sua execução, ele não tinha aperfeiçoado ela o suficiente. Em Dragon Ball Z, no momento em que ele vai fazer o seu sacrifício, não é falado em nenhum momento que aquilo é uma técnica. Quando você transforma o sacrifício dele em uma técnica, você não evolui a história, você esvazia o significado. Goku imaturo em Dragon Ball Super. E agora chegamos no ponto mais sensível, o Goku. Em Z, temos um Goku mais maduro, que entende o momento de ser sério, estrategista, observador, um personagem admirável. Ele sabe quando lutar e quando proteger. Em Super, o Goku é reduzido quase a um traço só, lutar. Colocar o universo em risco por empolgação não é ingenuidade, é regressão absoluta do personagem. Eu acredito fielmente que esse daqui foi um dos pontos que Dragon Ball Super mais pecou na obra. E aqui eu também quero ouvir sua opinião. Você acha que o Goku do Super é uma continuação coerente ou é uma versão simplificada do personagem? E qual a sua teoria do porquê fizeram isso com ele? Confesso que eu mesmo pensando muito não consigo entender o motivo desse retrocesso. Deixa aqui nos comentários. Bom, com isso podemos concluir que Dragon Ball Super tenta expandir o universo, mas ao reescrever o passado sem cuidado, cria rachaduras na própria base da história. E quando essas rachaduras aparecem, a gente começa a questionar, não por nostalgia, mas por coerência. Se você curtiu, deixa o like e comenta. Vamos trocar uma ideia sobre essa obra tão controversa que é Dragon Ball Super. Eu sou o Void, um forte abraço e até a próxima.